Então fala você que se conecta mais uma vez comigo aqui no canal. Sou o Eduardo Ferrari e trago informações do nosso Vasco. Antes eu peço para que você se inscreva no canal, deixe aí o seu like, acione o sino das notificações, é muito importante a sua inscrição aqui no canal, botão vermelho aqui embaixo. Vamos falar de Vasco durante o dia inteiro, a semana inteira. Vasco vence mais um jogo, né, contra o Criciúma. Abrindo a semana assim é muito melhor, né, gente? Sabemos que ainda estamos na Série B. Vamos falar sobre isso aqui, sobre a pontuação que o Vasco ainda precisa conquistar daqui para frente para subir, para garantir de vez o acesso na Série A. Vou falar sobre o Caio Eduardo também, que decidiu não seguir no clube. Será que a decisão foi dele, foi dos empresários? Falamos sobre isso aqui, sobre o Rossi e sobre o Alex Teixeira. Beleza, vamos começar com o assunto da pontuação do Vasco aqui. O Vasco hoje com 34 pontos na Série B do Campeonato Brasileiro, a 4 pontos do líder, que é o Cruzeiro, né? Para assumir a liderança. Confesso para você que não me importo com a liderança, me importa é o acesso. O Vasco hoje, gente, desses jogos aí, 20, 21 jogos restantes do Campeonato Brasileiro, o Vasco precisa vencer pelo menos 10. 10 jogos o Vasco, na minha opinião, olhando aqui as contas, fazendo as contas, né? Mas 30 pontos, o Vasco vai a 64. A 64 pontos você consegue garantir o acesso, eu acho que por conta desses clássicos, né? Vasco e Grêmio, Cruzeiro e Vasco, Cruzeiro e Sport, Cruzeiro, enfim, os clássicos, eles se enfrentam também, e o Vasco conquistando mais 30 pontos, o Vasco garantiria a vaga na Série A. Esse é o passo mais importante, entendeu? É claro que o torcedor vascaíno, independente do campeonato, eu como vascaíno penso assim, nós temos que pensar sempre no acesso, no título, né? Mas o pensamento do torcedor, tratando de uma Série B, a grandeza do Vasco, vai sempre falar, pô, peraí, primeiro eu quero subir, depois a gente discute outras questões. Beleza? Esse foi o primeiro assunto, eu acho muito importante trazer isso para o torcedor. Afinal de contas, nós começamos um ano muito difícil, com muitas contratações, enfim, o Vasco precisando ajeitar, encontrar um time. Hoje podemos dizer que o Vasco tem um time para enfrentar qualquer adversário dessa Série B, o Vasco vai ter um bom desempenho, que o Vasco vai conseguir. Não acredito em bons jogos, o Vasco vai fazer um jogão, vai golear, não. Isso é 1-0, meio a 0, 2-1, vai ser esse tipo de jogo. Uma coisa muito importante, não gravei o vídeo ontem, mas gostaria de dar o parabéns para o Anderson Conceição, que dessa vez foi o craque do time. Já vinha jogando muito bem, né? Mas o Anderson Conceição já, assim, demonstrou contra o Criciúma a vascainidade, a vontade de vencer, a alma em campo, né? Deixando a alma em campo. Então, parabéns, Anderson Conceição, pelo jogo que você fez, quando você veste a camisa de Vasco, a responsabilidade que você sabe e que você passa dentro de campo, e todos os outros jogadores também, como o Yuri, o Quinteiro, enfim, todos os jogadores do Vasco, do campo de defesa para o ataque, a torcida não tem dúvida, isso vocês podem ter certeza, que da entrega de cada um de vocês, tá? Parabéns de coração. Vamos falar sobre a questão envolvendo o Rossi. Olha, muita gente falando que não tem nada entre Vasco e Rossi. Eu não vou cravar nada aqui, absolutamente nada. Mas vou deixar aqui um recado. O Rossi postou, há 3 dias atrás, imagens dos melhores momentos dele com a camisa do Vasco. É um jogador de 29 anos que eu queria ver jogando no Vasco. Ele não vai fazer aquilo ali de bobeira, vou botar aqui meus melhores momentos para a galera ver, estou rescindindo meu contrato aqui com o meu clube, vou voltar para o Brasil. Não acredito, é ser muito inocente. Tá? Cravar que o Rossi não volta para o Vasco? Não sei. Será que não vale a pena ter um jogador desse até dezembro para fortalecer esse elenco? Teremos um segundo turno inteiro. Vou repetir aqui, precisamos vencer mais 10 jogos para garantir o acesso. Não vai ser fácil. E assim,
Gostaria, então não vou cravar. Existe o interesse do Rossi em retornar para o Vasco. Isso eu posso garantir. Será que o Vasco não tem interesse? Bom, tem uns feiticeiros aí que cravam tantas coisas, né? A gente tem que respeitar, já estão passando as informações dele. A minha é a seguinte: a minha eu acho sim, que aonde tem fogo tem fumaça. Ele não ia apostar um lance daquele, um cara que joga futebol, que depende de outros clubes, ele se colocando com a camisa do Vasco, demonstrando amor ao Vasco à toa. Não acredito nisso, não. Tá? Acredito ao contrário, acredito que tem alguma coisa e que o Vasco tem que de repente se movimentar para ter esse tipo de jogador assim, olha, quero jogar no clube. Eu acho que o Vasco não tem esse tipo de jogador, o Vasco não tem um jogador de ponta, sabe, no estilo do Rossi, muita gente fala, não tem, gente, nós não temos um jogador de velocidade, tá, pelo lado do campo ali, infelizmente, hoje não temos. Afinal de contas, abre uma aspas aí, vamos falar sobre o Riquelme, foi muito bem no jogo. Ó, o Riquelme conseguiu chegar no fundo, fazer bons cruzamentos. E outra coisa, defendeu muito bem. Né? Claro, ali o Vasco, eu não vi nada, eu vi um destaque para o menino. O Vasco encontra ali, mais uma vez, o Riquelme entra no time titular, tem uma oportunidade. O Vasco formou um time mais ofensivo contra o Criciúma. Gostei da atuação, mais uma vez, do Riquelme. Acho que está acima do Edmar, ponto. Em todos os aspectos. Vamos falar sobre Caio Eduardo, menino do Sub-20 que Caio Eduardo ele decidiu, né, deixar o Vasco. Gente, olha só, a chegada da 777, a parceria, é muito importante para o Vasco. E eu estou enxergando aqui alguns empresários tentando tirar joias da base do Vasco. Caio Eduardo acompanho na base desde muito novo, assim como Andrei Santos, Riquelme. Eu repito, eu cubro a base, então a gente acaba vendo, né, os jogadores que jogam, que tem um certo destaque acima e tal. Gente, Caio Eduardo é um excelente jogador. Perder um jogador de graça, né, por interesses de empresários, enfim, por falta de cuidado, o Vasco tem que ter cuidado com jogadores como Caio Eduardo, como vários outros jogadores, Estrela, Paulinho, tem que ter cuidado, tem que ter cuidado. Contrato, como é que está o contrato desses jogadores? Faz uma varredura, vai lá na base, dá uma olhada, ó, deixa eu ver como é que está o contrato dos meninos. Vamos renovar, bota 5 anos para frente, 6 anos, sei lá. Tem que ser ativo, tem que estar ligado nessas paradas. Não pode dormir no ponto, não. Se dormir, meu amigo, a vaca vai pro brejo. Então, Caio Eduardo, sub-20, foi ele que decidiu não seguir no Vasco? Ó, isso tem que ser visto. Porque esse menino joga muita bola, vai dar o que falar e perder um jogador de graça. Aí o Vasco cria, o Vasco segura a onda, o Vasco paga todas as contas, o cara sai, o menino sai de graça. Que é isso. Aí diz que o Vasco vai buscar uma compensação financeira, mas eu vou, mesmo que busque. E aí, vai ser o quê? 30 milhões? 50 milhões? Senão não vale a pena, é um grande jogador. Alex Teixeira. Bom, eu acho que foi um dos primeiros canais a falar sobre o Alex Teixeira aqui. Tenho amigos que são amigos particular do Alex Teixeira. Daquela leva, né? Souza, Alex Teixeira, Felipe Coutinho, muitos jogadores foram revelados. Então, assim, o Alex Teixeira lá atrás prometeu que voltaria ao Vasco. Bom, tá cumprindo, né? Praticamente tudo certo, gente. Praticamente tudo certo entre Vasco e Alex Teixeira. A situação seria, o salário não foi empecilho, acho até que isso já foi discutido entre o Vasco e o jogador. Um segundo ponto aqui seria uma ação de marketing feita em cima do Alex Teixeira, no caso, o retorno do Alex Teixeira. O Casimiro, né, até brincou, comprou o jogador, comprou o passe do jogador, deu um cartão na mão dele. Casimiro, influencer aí e tal, vascaíno. Então, assim, eu acho que o Vasco acerta demais, não tem que brincar, mas também passa muito pela vontade do jogador, né? No caso, esse contrato seria até dezembro? Eu acho que não, acho que o contrato vai até junho do ano que vem. Que o Alex Teixeira tem a intenção de retornar para a Europa ainda, jogar na Europa ainda. Só que sabemos que vai ter para agora em os campeonatos, tanto o europeu quanto o brasileiro, vai parar em novembro, no iníciozinho de dezembro ali, por conta da Copa do Mundo. O europeu segura mais um pouco e abre as competições em julho. Aí o Alex Teixeira retornaria para a Europa, não sabemos. Eu acho assim, tem que esperar. Pode chegar julho e ele decidir continuar no Vasco,
O Vasco é uma grande vitrine, o Vasco é um grande clube, montar um time forte, essa historinha aí de 777 que é um jogador na média de 24 anos. Mentira, história. Ninguém sabe. Gente, vamos parar de dar essas informações, como foi a informação que a gente estava pegando um bonde andando sobre, vai ser 1 bilhão e 400 mil, vai ser não sei... Para, pelo amor de Deus. Não existe esse lance de 24 anos. Os caras não sabem e ficam ali, batendo. Não, a média dos caras é de não sei quantos anos. É de 26. Não, até porque jogador de 24 anos hoje, para um time como o Vasco, é jogador muito novo. O jogador vai ser um time inteiro com 24 anos. Segura a onda. O Vasco tem que renovar com o Anderson Conceição, na minha opinião, que não tem 24 anos, com o Quinteiro, que não tem 24 anos, com o Thiago Rodrigues, que não tem 24 anos, com o Yuri, que não tem 24 anos. O Vasco tem que renovar com os jogadores. São jogadores de Série A, na minha opinião. Então a gente tem que parar de passar informações baranadas. O Vasco precisa montar um elenco. O Vasco não pode mandar todo mundo embora e contratar um elenco super novo no início de 2023, né? Que é o Vasco retornando para a Série A. Então vamos segurar um pouco a onda e passar realmente informações importantes para o torcedor. Olha, não sabemos ainda a idade dos jogadores que a 777 vai querer contar. Enfim, vai passar muito pelo Vasco também, uma troca de ideias, vamos conversar aqui, 24 anos é muito novo, jogadores nessa média e tal. Isso não existe, na minha opinião, isso não existe, é papo de papagaio, tá certo? Sem mais, gente, daqui a pouco eu volto com mais informações, eu acho que isso é muito importante, o torcedor ficar ciente, o torcedor tem que invadir as redes sociais desses caras para dar aquela força, mostrar que nós queremos. E a diretoria cumprir, né? Ir atrás desses caras com vontade, mostrar, quero você aqui, você vai ser importante aqui, porque o Alex Teixeira vai ser importante, vai vender muita camisa, vai lotar estádio, vai dar um respiro a mais pro Vasco, até pro técnico, né? Uma excelente contratação, uma contratação dessa, o Maurício Souza vai olhar, vai trabalhar com mais tranquilidade, enfim, boa sorte ao Vasco, boa sorte ao Alex Teixeira, principalmente a nossa torcida, nossa imensa torcida, bem feliz, como diz o hino do nosso clube, beleza? No mais, daqui a pouco eu volto com essas e outras notícias. Se inscreve no canal, Deus abençoe a semana de todos, fica agora com o comercial da Argentina Hotel, localizado na zona sul do Rio de Janeiro e patrocinador oficial aqui do canal Vasco Connection, beleza? Um beijo no coração de todos e saudações vascaínas.